nosso excelentíssimo podcast, Ô Pasquim. Hoje estamos aqui com ele, Baltazar. Exatamente, candidato aí. E eu, Renan Fumian, aqui para estar junto com vocês aqui hoje nessa gravação dessa primeira temporada do nosso podcast chamado o podcast que fala sobre política de uma forma descontraída, de uma forma atual. Estamos aqui hoje para justamente bater um papo, conversar com todos os políticos de uma forma abrangente, escutamos as propostas aí. Como o nosso Leão falou aqui, nosso amigo Baltazar, seja bem-vindo aqui com a gente aqui no nosso podcast, Baltazar. Obrigado, Charles, Leon e o Renan, por essa oportunidade, pelo convite de estar aqui para poder fazer uma conversa solta sobre política e sobre as pessoas que pretendem ser candidatos ou ser deputado. Eu acho que isso é muito importante porque as pessoas às vezes não valorizam tanto a política, né? Claro, a política tem coisa ruim mesmo, né? Mas a gente não vive sem política. Não há como viver em sociedade sem política. Portanto, conversar sobre isso é conhecer um pouco mais e decidir melhor. Obrigado pelo convite. Isso, a gente que agradece e a gente já começa com a primeira pergunta, que é até filosófica, que eu costumo dizer. Quem é Baltazar? Boa pergunta. Ô, Leão, às vezes as pessoas falam assim, pô, Baltazar é médico. Eu sou médico há 45 anos, estou professor de matemática, sou formado em pedagogia, né? E trabalho esse tempo todo aqui na região. Mas eu venho de uma família muito simples e muito pobre. Eu nasci em Vassouras, Barão de Vassouras, se alguém não conhece, é um distrito de Vassouras. Fui criado em Barra do Piraí até meus 20 anos, estudei na escola pública. Meu pai era um homem que trabalhava na Central do Brasil socando linha. Pouco sabia de ler e escrever. Minha mãe também desenhava o nome dela, mas éramos 10 filhos. E meu pai, meu pai socando linha. Minha mãe fazia cocada, fazia doce para o meu pai de manhã cedinho levar para as padarias entregar para poder inteirar o salário com 10 crianças socando linha. Meu pai chegava às 5 horas da tarde em casa, saía de novo para comprar galinha para vender, mandar para as feiras livres da Baixada. Então, eu tive uma vida, nunca passei fome, porque Deus nunca permitiu, meu pai trabalhou muito. Mas a gente foi uma vida difícil. Mas meu pai dizia uma coisa, olha aqui, eu não tenho dinheiro, eu não tenho outras condições, ele começou a estudar com 37 anos, formou em contabilidade e morreu aos 54 de infarto. Não me viu nem entrar na faculdade de medicina, mas dizia o seguinte, aqui olha, eu não tenho muita coisa. Agora, estudar é o único caminho que vocês podem ter para romper essa bolha da pobreza que a gente vive. E ele botou a gente na escola pública em Barra do Piraí, ginásio, colegial, porque ele dizia o seguinte, se a gente não vencer, não furar essa bolha, vocês não conseguem. Os colegas do meu pai que trabalhavam na soca com ele, na comunidade da pobre, os filhos dos colegas dele trabalhavam com 10, 11, 12 anos, naquela hora que podia, né? Por quê? Para inteirar a comida da casa. Meu pai nunca deixou isso, falou, não, é a escola. Então, eu nasci assim. Mas quando eu estava na adolescência e tal, subindo no ginásio, antigo ginásio, que hoje nem existe mais isso, né? Ensino básico, essas coisas quase. Eu despertei para a medicina. Falei, eu queria ser médico. Sonhei com isso. Mas que condições um filho de um operário de socalinha, com 10 filhos, não tinha chance. Mas aí eu não consigo, eu gostava muito da aula. Eu gostava e gosto de matemática e eu dava aula particular de matemática. Num determinado momento, eu peguei e falei assim, eu vou fazer matemática e vou dar aula, porque professor, eu gosto de ser professor. Eu fiz um concurso antes disso para o Banco do Brasil e fui trabalhar no Banco do Brasil em Petrópolis, depois vim para Barra Mansa trabalhar. Quando meu pai estava já doente, eu vim para Barra Mansa. Nesse momento, eu já tinha 21, quase 22 anos, encontrei um ex-aluno meu de aula particular, que disse para mim, ô professor, me ensina aqui, eu quero fazer prova para vestibular de medicina. Eu falei, mas meu pai acabou de morrer, tinha um mês, tinha morrido, eu não estou preparado, mas vamos lá, você me ajuda.
e eu fui ajudar. No meio do caminho ele falou, ô professor, você podia fazer o vestibular comigo. Eu falei, mas olha, cara, você não fica me incentivando, não. Nada é por acaso. Isso já passou para mim, cara. Falou, não. E eu acabei estudando com ele, fazendo vestibular e passei para medicina aqui na FOA. E ele passou? Ele não passou. Nossa, Ele era muito destino. Mas ele era novinho, né? Não passou e tal. Mas eu passei. E qual é o dilema? Eu não posso estudar, eu tenho que trabalhar, não posso pagar a faculdade. Eu falei, não, esse é o meu sonho. Falei, tentei juntar no Banco do Brasil se eu podia trabalhar de noite, estudar de dia. Disseram que não. E eu peguei, comecei a dar aulas de matemática. Aí eu tinha começado a fazer a faculdade de matemática, a primeira turma de Barra Mansa. Comecei a fazer a faculdade, aí abri um espaço para dar umas aulas lá no João 23, comecei a dar aula no João 23. Comecei, aí o SESI abriu um curso chamado Suprim, lembro até hoje, aqui no Aterrado, que era na folga do almoço, porque era para as pessoas que trabalhavam e que não formaram direito. Então, esse Suprim, ele ajudava justamente no horário do almoço. E lá ia eu. Ia para a faculdade de medicina, ia para anatomia, mexia com cadáver e tal, deu no segundo ano. E depois, na hora do almoço, em vez de eu almoçar, eu comi um sanduíche e ia dar aula. Fiz uma prova lá, passei, fui dar aula. Depois voltava para a faculdade. De noite eu ia para Sobel, quando tinha aula lá, ou então ia para o João 23 da aula. E assim. Isso, cara. Você fez as duas faculdades? Ao mesmo tempo, matemática e medicina. E morava de favor na casa de uma pessoa aí, em Volta Redonda, que me ajudou. Morava lá, não pagava nada. Dona Leia, o Ramiro. A gente trabalhava, eu morava lá. E tudo bem. E aí eu pagava a faculdade com o dinheiro que eu recebia e estudava. Então foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Isso foi o início da minha vida como médico. Como é que eu consegui fazer medicina? Aí você podia perguntar, mas e aí? E por que você está na política então? Né? Essa é uma boa pergunta que a gente vai iniciar. Não pergunte que eu vou lhe responder. Porque você começou como vereador, correto? Na política ali, tudo, há uns anos atrás, e foi prefeito da cidade, depois logo deputado. Então você tem uma história de vida política bastante, vamos falar assim, robusta, né? E está na política já há bastante tempo. Então vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar da história de vereador, começando por essa história. Como é que foi essa passagem sua pela Câmara, dos projetos, e a prefeito, e deputado, e assim vamos? Eu queria só então falar para vocês por que eu entrei na política. Já sofreu tanto para ser médico? Exatamente. Ficou lá na medicina o tempo todo. Parece incrível. Mas foi eu trabalhando como médico que aconteceu de eu refletir sobre a política. Só para fazer um corte, meu pai era um sujeito muito rígido. Ele era diácono de igreja batista, cara, ali muito certinho, tal, e tinha horror de política. Eu sou a primeira pessoa na minha família que entra na política. Ninguém mais fez política, só eu que comecei. Mas por que eu comecei? Então, formei médico, voltando à história, né? E aí, quando eu me formei médico, eu comecei a pensar onde eu vou trabalhar. Comecei a trabalhar em algumas comunidades, porque eu me sentia atraído pela situação das comunidades. Por exemplo, eu fui trabalhar no açude, aqui em Volta Redonda. O açude é um local que não tinha nem posto de saúde nem médico, mas era um lugarzinho razoável. Fui trabalhar lá. E aí, trabalhava de graça, ajudando a comunidade, que tinha a ver com a minha vida, com o meu sofrimento, com a minha história de vida. Aí alguém chegou para mim e falou, doutor Baltazar, eu sei que o senhor está ajudando lá no açude. O senhor não sabe o sofrimento do pessoal da Divinéia. Antigamente o padre Josinho chamava de Divinéia. É verdade. O senhor não quer ir lá ajudar aquele povo? Eu falei, caramba. Aí eu falei, eu vou lá ver. E fui lá. E de fato, lá o sofrimento era indizível, muito maior que o do açude de qualquer outra localidade de Volta Redonda. Era uma ocupação de um abandono só. Era só barraco de tábua, de zinco, chovia dentro, uma coisa de louco. E aí eu comecei a trabalhar numa igreja, a igreja metodista wesleyana, que tinha um espaço, abriu para poder trabalhar. Eu comecei a trabalhar e atender aquelas pessoas. E trabalhei muitos anos, uns 7 anos mais ou menos, eu trabalhei lá dentro. O que eu percebi? Que eu, como médico, podia dar remédio para as pessoas que estavam com aquelas crianças barrigudinhas, verminosas e tal.
médico dava a receita. Passa 2, 3 meses, está tudo de novo infectado. Sabe por quê? Eles bebiam água de um poço do lado de uma fossa. Era assim, porque não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. E eu comecei a refletir, Jesus de Nazaré, o que eu estou fazendo aqui? Estou enxugando gelo. Quem é que pode resolver isso? Tem que botar água e esgoto. Mas quem põe água e esgoto? É o político. É o poder público. Mas eu não gosto de política. Meu pai ensinou que eu não gosto de política. Eu tive que vencer a mim mesmo, porque eu comecei a raciocinar. Se eu sei que o negócio está ruim, péssimo. Se eu sei como é que pode resolver, é com saneamento básico. E se eu não faço nada, eu sou cúmplice daquele sofrimento. Então, é omissão. Então eu comecei a raciocinar, vencer a mim mesmo e aí sim, eu fui candidato a vereador, fui o vereador mais votado em Volta Redonda, naquela época. Foi em 82? Foi em 92, Foi 89. 91, 89, 90, 91, 92. Assim na democratização já. Sim, foi. 7 anos de mandato ali. Aí eu peguei, fui vereador, né? Foi um momento difícil, o Volta Redonda passou por um momento difícil naquele processo, né? Muita coisa, muito problema na prefeitura também, não vou aqui comentar, até porque o prefeito que estava aqui já não está mais entre nós, mas foi muito difícil. E eu fui vereador, a situação da Volta Redonda piorou muito. Aí me disseram assim, então você vai ser candidato a prefeito, porque você é o que combate esse problema que está aqui, se você grita, você fala e tal. Enfim, é verdade, eu fiz muita coisa quando eu fui vereador. Aí eu resolvi, o pessoal me convenceu que tinha que ser candidato. Eu estava num partido pequeno, só tinha eu de vereador e tal, mas a gente foi e ganhei para prefeito. Tinha aqui o Lima Neto, lembra que era presidente da CSN, o candidato dele, o candidato do Brizola, outros candidatos aí. Eu era o patinho feio. Tinha 3%, os caras tinham 30 e poucos por cento, mas a campanha, que naquele tempo era mais longa. Sim. E a gente venceu a eleição, peguei a cidade falida, arrebentada, não é? E aí a gente começou a trabalhar. Eu trouxe para Volta Redonda para nos ensinar o prefeito lá de São Paulo, foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Aquele que foi assassinado lá em São Paulo, como é que chama? Celso Daniel. Ele ficou uns meses aqui, fazendo planejamento estratégico conosco, mostrando como é. Então a gente aprendeu muito. E a gente pôde, 2 anos de muito sofrimento, recuperamos a economia de Volta Redonda e no final do meu governo, tem muita coisa para contar no governo de prefeito aqui. Inclusive eu fui preso uma vez, né? Por defender o dinheiro público, mas fui. Mas eu peguei, o Celso Daniel nos ajudou muito. No final do meu governo, o Jornal do Brasil fez uma pesquisa da Vox Populi entre todos os municípios do estado e o governo de Volta Redonda foi considerado o melhor governo do estado do Rio de Janeiro. Que maneiro, cara. Então, agora, foi muita luta e muita dificuldade, porque a cidade estava numa situação dramática. Mas eu vou escutar a sua pergunta, que eu posso responder uma por uma. Inclusive, eu acho que teve uma premiação, não sei, acho que justamente isso como o melhor prefeito nessa gestão aí que teve aí, não teve uma premiação? Foi exatamente isso. Quer dizer, primeiro o Jornal do Brasil fez a pesquisa e publicou, tá lá. Eu tenho até a cópia do Jornal do Brasil, porque é bacana, né? Depois de sair de tanta dificuldade, a gente conseguiu ser, o governo conseguiu ser, comparativamente, o melhor governo avaliado no estado do Rio de Janeiro. Isso foi, de fato, um fechamento muito legal da nossa administração. Agora, não foi sem muita luta, não. Eu briguei com todo mundo. Eu vou só contar um caso de briga que eu fiz. 2. Por favor. Posso contar? Por favor. Não vou contar para vocês. Porque para você enfrentar uma situação, você tem que ter alguma coragem para enfrentar um negócio. Com certeza. E não há como fazer política séria, honesta, sem apanhar. Exatamente. Porque tem muita gente que quer outras coisas, né? Sim. Então, quando eu fui prefeito, teve um episódio que as empresas de ônibus de Volta Redonda queriam aumentar o preço da passagem. Como é normal, eles queriam aumentar. E não tinha planilha. Não tinha planilha em Volta Redonda. Eu falei, não, peraí. Eu quero saber por que vocês querem aumentar a passagem do ônibus. Vamos fazer uma planilha?
chamei todo mundo, chamei a comunidade, participação da comunidade, chamei o pessoal técnico que entende planilha, fizemos a planilha e chegou, não tinha razão de aumentar a passagem. Não tinha. Não era nada pessoal contra o empresário, porque não tinha razão. Eles não conseguiram provar que tinha. Você aumenta o preço da passagem, mas em contrapartida o serviço que é oferecido ali continua na mesma, né? Então não tem justificativa para isso. A planilha que vai dizer, tecnicamente, né? O que eles fizeram? Vamos fazer greve. Falei, pô, eu estou começando, aprendendo aqui. Falei, se é para brigar, vamos brigar. Eu ia muito no programa de rádio, assim, vocês estão conversando comigo aqui, eu ia no programa de rádio. Aí sexta-feira, fui no programa de rádio e falei aqui, olha, foi feito isso, eles querem aumento para tanto, eu não vou dar. E não vou dar não é por nada pessoal, não. É porque não há razão para dar, o estudo mostra que não precisa dar o aumento. E eles falaram e pararam os ônibus. Olha, Volta Redonda é uma cidade de trabalhadores, de metalúrgicos e tal, só usam muito ônibus. Eu falei, nossa, vai dar um problema para mim, né? Mas vou fazer o quê? Aí eu fui para a rádio e falei aqui, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos a pé, vamos de bicicleta, eu queria pedir a vocês o apoio, porque esses caras vão voltar atrás. Essa greve é de patrão, não é do trabalhador da empresa, não, é do patrão, que quer aumento, que não precisa ter aumento. Vamos ver se eles aguentam ficar sem receber também, porque vão ficar sem receber. Ficaram 5 dias, voltaram sem aumento nenhum. É isso. Mas a conquista aconteceu exatamente em prol do trabalhador, né? Que é a classe ali que demanda ali o esforço ali para ter o salário e para sustentar a família e no final do mês ainda continuar tendo ali alguma coisinha, né? Porque o preço da passagem é absurdo. E mobilidade urbana na cidade igual você falou, é imprescindível, porque é uma cidade que está passando por um momento que está difícil. Nossa Senhora, né? Porque só aumentou o número de carros, de coisa e não se fez nada. Na verdade diminuiu o número de carros e a população está aí precisando ir e vir. Como é que faz? Os carros velhos, né? Os carros velhos. Aí já que você entrou no negócio local, que impressões é uma coisa dramática, eu fui no Morro São Carlos. A minha terra. A minha terra, nascido e criado lá. Então. Aí eu fui lá e falei, Baltazar, pelo amor de Deus, tem 3 meses que o ônibus tiraram o ônibus. Tiraram o ônibus. Olha só. Que loucura! E lá só tem gente que precisa andar de ônibus. Exatamente. Mas não é só lá. Eu fui na Santa Cruz, encontrei as pessoas lá, sentavam, aqui leva 2, 3 horas. O mesmo problema. O mesmo problema. Não há fiscalização, não há presença do poder público para cobrar. Né? Alguma coisa está errada. Exato. Mas, voltando naquela época, a greve acabou e o pessoal ficou feliz da vida porque a passagem não aumentou. Não é? Sim. Mas isso a gente não faz sem retaliação. Sim. Né? Não faz sem dar retaliação. A outra questão que eu quero falar, que eu fui preso, quero contar da minha vida. Eu fiquei curioso quando eu falo. É que o pessoal mais novo não lembra, mais novo não lembra, vocês são muito novos, mas tudo bem. Eu estava na prefeitura no primeiro, no final do segundo ano. Aí alguns funcionários, uns cerca dos 15, 20 funcionários da prefeitura, que ganhavam os maiores salários da prefeitura, porque acumulavam, ganhavam mais salário. Eles queriam uma equiparação com os salários da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um outro poder e ganhavam mais. Ganhavam mais porque lá é pouco funcionário, lá pagam mais. É outro poder. E aí eles entraram na justiça, querendo receber lá. O que eles queriam receber, como atrasado, dava 1/3 da arrecadação da cidade no mês. 1/3. E aí eu falei assim, isso eu não consigo pagar, não posso pagar. Isso eu não acho que é justo, que é outro poder. Aí foram para a justiça. E aí o juiz passou um tempinho, quando chegou quase no final do ano, ele tomou a decisão. O senhor tem que pagar, eles têm direito. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Eu tenho 10 mil funcionários para pagar o 13º e o salário de dezembro e os caras vão pegar 1/3 da arrecadação. Eu falei, minha decisão política, né, por questão de justiça, eu não vou pagar. Agora não posso pagar, não tenho como pagar. Vou discutir essa decisão desse juiz de primeira instância, discutir em segunda instância, em terceira instância, porque eu não vou deixar 10 mil sem salário. E aí fui conversando e tal, o juiz mandou me intimar, eu não recebi a intimação. Aí chegou um dia eu falei, não é possível, vou conversar com esse juiz. Eu vou lá conversar com o juiz. Aí chamei os funcionários
que iam ficar sem salário, já estavam sabendo. Fomos tudo para a porta do fórum ali, né? Mas tinha lá uns 1000 funcionários lá, tal. Aí eu cheguei, o juiz está lá, falei assim, senhor, tal, vim conversar com o senhor, porque, por isso, eu vou deixar 10 mil sem funcionários, esse pessoal já ganha mais, eu não estou discutindo a sua decisão, doutor, mas não é justo que eu deixe 10 mil sem receber. Não, quem sabe que é justo sou eu. Tem uma lei que não sei o que lá, eu falei, então a lei é injusta. Aí eu já comecei a falar, então a lei é injusta, doutor. Por quê? Como é que eu vou deixar 10 mil funcionários sem receber? E ele falou, não, que não sei o que lá, quem decide aqui sou eu. Eu, beleza, tá bom. Mas eu não tenho como pagar aqui. Ele pegou e falou assim, eu falei para ele, deixa eu recorrer para a segunda instância. Para a segunda instância, que é um conjunto de juízes que vai decidir. Ele falou, não, só não precisa recorrer não, que eu já recorri. Eu falei, então ótimo, então não vou pagar agora. Não, só tem que pagar agora. Agora vai ter que pagar. Eu falei, doutor, o senhor está me botando numa situação, eu não posso pagar. Mas você tem que pagar. Eu falei, mas eu não vou pagar. Aí eu peguei e falei, mas eu não vou pagar. Vou deixar 10 mil, isso eu não vou fazer. Exatamente. Aí ele falou assim, se o senhor não pagar, o senhor vai preso. Eu falei, mas é assim? Ele falou, é assim, o senhor está me desobedecendo, o senhor vai preso. Eu falei, então o senhor faz o que o senhor achar melhor. Ele falou assim para mim, o senhor quer ser preso, que isso dá ibope, né? Porque tinha muita gente lá fora. Eu falei, o senhor está dizendo, eu estou querendo defender os outros funcionários e tal. Aí ele perguntou, você quer ir para a delegacia ou para o batalhão? Eu falei, o senhor pode me deixar no batalhão. Aí eu fui para o batalhão, ele me mandou ficar preso no batalhão, né? Mas eu era prefeito, eu continuei despachando dentro do batalhão, meu secretário ia lá para dentro, eu decidia as coisas lá dentro. Só que estava preso, recorrendo para o tribunal. Sim. Passaram 5 dias, o presidente do tribunal disse que eu tinha razão, mandou me soltar, eu não paguei, porque estava recorrendo da decisão dele, mas eu fiquei preso 5 dias por ter desobedecido a ordem do juiz. Mas não desobedeci, porque eu quis desobedecê-lo. Porque era uma coisa injusta. Que você viu que não tinha. Era uma coisa injusta deixar 10 mil sem receber. E eu pedi para ele, mas aconteceu uma coisa antes. Ele falou assim: então o senhor paga uma fiança aí que o senhor não vai ser preso. Eu falei: doutor, eu devo ter até o dinheiro, porque fiança é uma coisa baratinha. O senhor não vai ser preso agora. Eu falei: doutor, se eu não vou preso agora, eu vou preso amanhã, eu não vou pagar não. Tá dando mesmo, né? Então você vai ser preso. Aí eu fui preso. Aí o tribunal, 5 dias depois, mandou me soltar, que eu tinha razão, mas ele mandou me processar, porque antes do juiz lá, do tribunal me soltar, eu tinha desobedecido a ordem dele. E me processou. Eu fui até o Supremo Tribunal Federal, para provar no Supremo Tribunal Federal que eu tinha razão e que o juiz estava sendo arbitrário comigo, né? Digo isso porque tem que pagar o preço. Você acha que tem que fazer as coisas certas? Não tem jeito de não pagar preço. Não vai ter preço, né? E falamos um pouco aí da parte como vereador, prefeito, e agora fala um pouquinho pra gente aí do seu histórico, da sua passagem ali também como deputado ali também, que se eu não me engano foi de 99 a 2006, ali dentro da casa ali. Fala um pouco desse projeto maravilhoso aí pra gente. Essa passagem, eu tenho para deputado federal, é uma outra dimensão, porque não é executivo, é legislativo. Sim. Mas lá a gente teve a oportunidade de aprender bastante, né? Quando eu fui deputado, e tinha mais outros deputados aqui na região, né? Hoje a gente só tem um, né? Mas a gente tinha mais deputados na região. E eu trabalhei sempre com os prefeitos, conversando, vendo o que precisa aqui, lá. Então, é só fazer um adendo, até para emendar com as perguntas, já que você levantou essa bola aí do nada, eu vou chegar cortando antes que eu perca. Eu queria saber da importância, né, do pleito do legislativo, a falta de um representante da região. Boa. Entendeu? Porque, assim, igual você falou, a gente só tá, se não me engano, só o delegado que está lá, que é daqui. E a gente fica sem representatividade. Na verdade, eu acho que ele não é daqui. Ele só passou aqui. Ele trabalhou aqui na cidade, né? Ele não é daqui. Desculpa. Mas é isso, porque a gente acaba ficando órfão, né, das políticas públicas. A gente tem encontrado muita gente na rua dizendo assim: eu estou preocupado com o presidente. O presidente A, com o presidente B, é legítimo, tem sentido, mas
A eleição do presidente não é mais importante do que a eleição do deputado. E eu vou explicar por quê. Né? Se você tem um presidente que você gosta, que é um cara que manda bem, porque temos que mandar mal, né? Mas o cara manda bem, ele quer mandar um projeto, ele não governa sozinho, tem que passar pelo Congresso, senadores e deputados. Se ele mandar uma coisa para o Congresso rejeitar, não adianta ele sozinho. Por isso que é importante você saber quem é que está mandando para o Congresso Nacional. Ele vai defender o quê? Quem é ele? Vem da onde? Ele vai defender o andar de cima ou o andar de baixo? Ele vai fazer leis para buscar justiça social, para dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, né? Defender princípios e valores que sejam compatíveis com aquilo que a gente vive? Ou vai ser um maluco que quer fazer leis que você nem entende, quer? Então isso é importante. Você não conhece o cara, aí o cara, por exemplo, como você falou, o cara é lá, com todo respeito e muito respeito mesmo, ao cara que é candidato lá da região norte do estado. Sim. Beleza, ele tem direito de ser candidato e vem direito de pedir voto aqui. Sim. Mas preste atenção, a hora que o pirão faltar, ele vai levar para o norte do estado, não vai vir para cá não, gente. Deixa lá. Lá é a base de sustentação dele. E isso que aconteceu na vez passada, da gente ter só um deputado federal, é ruim. É ruim. Quer dizer, o governo federal é mais acionado pela representatividade que a região tiver. Se eu tenho 5, 4, 3, 2, 1 deputados federais, vai ser proporcional a isso que vai trazer recurso, a presença do governo do estado, que é fundamental para impulsionar o progresso aqui da região. Portanto, isso que é fundamental. Então, o deputado federal, e eu quando fui deputado federal, trouxe mais de 100 milhões de reais aqui para a nossa região aqui. Como fui deputado federal, eu fui relator da CPI do narcotráfico do estado do Rio de Janeiro, junto com o Magno Malta. Então eu era o relator. E no final das contas, quando nós levantamos a questão do narcotráfico no Brasil inteiro, envolvimento de juiz, deputado, delegado, muita gente, e por isso eu apanhei muito, porque eu botei o dedo na ferida desses problemas todos aí, mas nós trouxemos a delegacia da Polícia Federal para cá. Sim. Eu lembro muito bem que no final da nossa comissão, nós fizemos uma reunião com o Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente, e mostramos para ele o resultado da eleição, da investigação da CPI, e mostramos para ele o quanto o tráfico de drogas entre Rio e São Paulo, por exemplo, usa a rodovia Dutra. Você vê que hoje em dia tem muita apreensão na rodovia. E se não tivesse uma delegacia da Polícia Federal nessa região, que é uma região mais industrializada do estado do Rio de Janeiro, a droga entre Rio e São Paulo ia fluir com muito mais força. E nós trouxemos a delegacia, está aqui. Nós propusemos uma para Campos de Goitacazes, está lá. Mas isso é fruto do trabalho de um deputado que tem essa compreensão, que tem ação na região. Portanto, eu acho que é muito importante um deputado federal antenado, ligado nas questões da região. Você vê, eu sou médico do SUS há 45 anos, só trabalho com SUS há 45 anos. Eu fui médico da Academia Militar das Agulhas Negras, fui tenente médico lá, trabalhei no Hospital de Emergência de Resende, trabalhei aqui em Volta Redonda, nem se fala em tudo quanto é posto aí, no São João Batista, por aí afora. Trabalhei em Barra Pereira, na Santa Casa, na Cruz Vermelha. Trabalhei em Barra Mansa, na Vila Elmira, fui médico aqui em Barra Mansa. Trabalhei em Pinheiral, trabalhei em Coatis. Então, essa região eu conheço, já fiz, sei, por exemplo, a saúde é um problema grave. Exatamente, né? E a gente está antenado nos problemas aqui da região para poder trabalhar pela região. Até em cima disso, que também seria a próxima pergunta, eu queria que você explicasse para a galera que está ouvindo a gente, sobre os níveis da política de saúde do SUS, né? Porque a galera não entende muito isso. É tipo, tô com a dor de barriga, em vez de ir pro postinho ali, pro primeiro nível, vai direto lá pro hospital e tal. Eu queria que você explicasse um pouquinho, bem didaticamente, para a galera conhecer esse tipo de níveis de política, quem não conhece. Sim, política de saúde é importante. Eu fui diretor do Hospital do Retiro por um tempo, né? E como eu trabalho na rede do SUS o tempo todo, fui médico de família
e sou médico. Hoje, por exemplo, eu trabalho em Bananal. Né? Trabalho no Socorro de lá de Bananal, porque o prefeito aqui não quis que eu trabalhasse aqui em Volta Redonda. Se ele é meu inimigo, que eu não posso trabalhar aqui no SUS. Beleza, tá bom, tá ótimo. Mas, o que a gente percebe é o seguinte, as pessoas às vezes não sabem, ou às vezes ele vai no posto e não tem médico, que está acontecendo atualmente. Você chega lá no São Carlos, o cara não tem médico, ele está passando mal, ele não sabe que dor de barriga é aquela, ele vai no hospital, não é? Ou ele tem um probleminha, não tem um médico, onde está o médico? Qual é o problema? O correto é que o postinho de saúde, o médico de família, a agente comunitário visitasse todas as casas, soubesse, eu tenho um diabético ali, um hipertenso, ele está tomando remédio? Não está tomando remédio? Aí passa pelo posto ali, o médico orienta e tal, a agente de saúde volta lá, agora está tomando, controlou, e aí a gente trabalha promovendo a saúde, prevenindo da doença, das coisas mais graves. Quando isso não funciona, a população procura o hospital, o pronto-socorro, porque lá fica aberto 24 horas, entendeu? Então, falta informação e falta funcionar o sistema de saúde básico. O sistema primário é o posto de saúde, o PSF para atender. Se ele atender direitinho, tiver lá o médico, a equipe técnica completa. Para poder, ele vai acostumar fazendo isso. Se não tiver, ele vai no pronto-socorro. E aí tumultua. Porque pronto-socorro, eu trabalho de urgência e emergência, o sujeito chega lá com uma gripe e chega um sujeito infartado, às vezes a pessoa não quer entender. Mas essa gradação é feita lá dentro. Você é um paciente azul, verde, amarelo, vermelho. A gravidade. A gente não atende no pronto-socorro pela ordem de chegada. É pela ordem de gravidade. Exatamente. E às vezes a pessoa não entende isso. Por isso que é preciso ela ir no postinho primeiro. Agora, se não tem ninguém no postinho, aí complica. Aí o problema não é da pessoa. Aí é problema do governante que não coloca as coisas para funcionar direitinho. Mas é verdade, funcionando, não tem que ir no pronto-socorro, não tem que ir no hospital. Vai no postinho, o médico atende e aí ele resolve as coisas mais simples. As coisas mais graves, sim, é no hospital. Mas quando não tem lá, o cara fala assim, eu fui lá, o cara mandou voltar depois daqui a 15 dias, mas eu estou com uma dor. Será que eu não estou com apendicite? Sim. E apendicite tem que fazer rapidamente, senão o cara morre, da sepsemia. É interessante a gente falar isso também, complementando o que você está falando, porque Volta Redonda, embora pequena, é a segunda cidade do estado com arrecadação per capita, a maior arrecadação per capita que a gente tem aí, né? Então, dinheiro às vezes, né? Não é o problema. Não é às vezes tanto o problema hoje em dia, talvez. Pode ser um problema de gestão, pode ser um problema de informação, não sei, quem sou eu para falar aqui. Então, e outra coisa, Renan, e a gente vê, assim, além desses ataques do SUS, né, que vem sendo, né, propagados desde a pandemia, obviamente que esse problema não é congênito, ele vem já de algum tempo com a equipe mínima, não só no SUS, mas também no SUAS, também, que é o de ação social, não tem equipe mínima para você ser atendido. De atendimento ali, exatamente, né? A população ali. É absurdo isso, né? Porque a saúde é um dos problemas sérios e graves que a gente tem ali em bastante tempo, né? Sim. Isso vem melhorando um pouquinho a passos de formiga a cada ano e tudo, mas ainda não resolve o problema, né, da população, né? Porque a gente tem que levar, igual a gente volta no começo aqui, o saneamento, a gente tem que levar educação, saúde, enfim. Mas como isso, você sendo eleito ali, voltaria, quais são os seus projetos para essa parte, principalmente da saúde, você como médico também e professor também, que a gente vai chegar nesse ponto também da educação, mas principalmente na área da saúde. Quais são a sua ideia, os seus projetos para que a gente consiga avançar mais nesse termo para ajudar a saúde pública exatamente na nossa cidade? Então, a saúde, você sabe que a saúde é municipalizada. Quer dizer, o recurso federal vem para o município. E o município é o gestor da saúde municipal. Posto de saúde, o hospital de dentro da cidade
é obrigação do prefeito municipal e fiscalizado pela Câmara Municipal. Tem outras estruturas de saúde que não são exatamente municipais, como por exemplo o Hospital Regional. Eu quero falar sobre esse Hospital Regional. Como é que funciona? Quando a saúde recebe recurso, às vezes o recurso não é suficiente, por exemplo, para comprar um tomógrafo, que já é uma coisa. Isso o deputado federal ou estadual também pode trazer recursos das emendas orçamentárias que ele tem direito, né, a trazer para o pedido. Quando eu fui deputado e trouxe os 100 milhões, eu sempre conversava com os prefeitos qual é a necessidade. Eu preciso disso, 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 disso. E eu colocava as emendas a pedido dos prefeitos para fazer aquilo que eles queriam fazer, né, que faltava. Então, isso é claro que eu posso ajudar a fazer e posso também, às vezes o prefeito está lá precisando de uma verba, tem direito à verba e está engarrada lá no governo federal. Então, como deputado federal, eu tenho como fazer isso. Barra Mansa, por exemplo, estava no Hospital da Mulher lá. Quando o Roosevelt Brasil, de saudosa memória, meu amigo, era prefeito, ele assumiu, ele queria fazer funcionar, porque tinham construído, mas estava tudo parado, não resolvia, faltava muita coisa. E eu era deputado, eu até conto uma historiazinha, que tinha uma reunião da bancada com o ministro da Saúde naquela época. Certo. O ministro da Saúde queria mostrar serviço e tal. Eu falei, ô Roosevelt, vamos para Brasília. Você vem? Vem. Tem uma reunião lá com o ministro. Traz tudo que você tem de projeto e tal, para a gente conversar com o ministro, para a gente tentar ajudar. Abriu a reunião. Você sabe que lá em Brasília, você para entrar na reunião da bancada de saúde, o deputado tem um broche. Né? É um brochezinho que identifica ele como deputado. Que tinha lá 150, sei lá, 180 pessoal da saúde, da bancada da saúde. Eu falei, Rosa, vou cometer aqui um ato meio complicado, mas vou fazer. Senão eu não vou deixar você entrar. E o que você tem que falar com o ministro. E eu vou com você lá. Eu arranquei meu brochinho, botei na lapela dele. Os caras sabiam lá quem era deputado, quem não era, 150. Eu olhava assim, entrava e eu peguei minha carteira, eu tinha carteira, eu podia estar sem e estar com a carteira. Eu era deputado, entrei. E tentando. Aí o ministro falou que fazia, acontecia, dava pirueta e tal, já tinha feito. Nós ficamos quietinhos, sentados perto dele. Aí acabou de falar, eu falei, eu sou ministro, posso conversar com o senhor? Claro, deputado, vem cá. Sentei, aí o Lúcio perguntou para mim e falou, olha, tem um problema que não foi resolvido. Não é possível, aqui eu resolvo tudo, não. Mas esse não foi resolvido. Mas como é que você sabe? Eu tenho uma pessoa aqui, eu vou chamar, não sei o que, então pode chamar. Aí eu falei assim, porque o Hospital da Mulher, que vocês puseram dinheiro e depois não mandaram mais, tá lá as moscas, precisa resolver, mas não é possível. Eu falei, é possível sim. O prefeito está aqui, falei, o prefeito está aqui e está com o documento. Mas como é que ele entrou? Mas eu botei ele para dentro. Aí descontraiu, conversamos e tal. Saiu de lá com tudo caminhado e resolveu. Então, o deputado abre portas também para situações que não são só exatamente aquela das emendas parlamentares. A articulação, capacidade de articular com o governo A, o B, C, não interessa que é um governo. A gente representa a população. É isso. E aí, o que a gente tem aqui, fundamentalmente, aqui, além da questão do municipal, que o prefeito tem que fazer? E pode acionar o deputado para brigar pelas coisas. Agora, esse hospital regional, gente, isso é uma loucura. Eu fui o primeiro da região político que briguei pelo hospital regional. Era garotinho governador. Sim. E eu disse, governador, é a única região que não tem hospital regional. Não é possível. Ele falou assim, não, eu faço hospital regional. Eu falei, não basta fazer. O custo de manutenção de um hospital é o valor do hospital por ano. Então, tem que ter dinheiro do governo federal, do governo estadual. Os municípios estão tudo com o pires na mão, não vão conseguir fazer. Eu faço. Mas não fez. Mas foi feito depois, né? A Assembleia Legislativa botou recurso e tal, fez o hospital. E o hospital é para atender a região. Aquilo que a cidade não consegue fazer, o hospital regional vai resolver. Então, o hospital regional tem um perfil, precisa ter um perfil, como foi feito inicialmente, de alta complexidade, entendeu? Talvez uma cirurgia ortopédica, talvez uma cirurgia bariátrica, talvez uma cirurgia cardíaca, que não... Oncológica, né? Exatamente.
O que não faz aqui, precisa fazer no hospital regional. Olha, eu trabalhava no hospital de emergência de Resende. Um dia o diretor falou, Baltazar, me ajuda aqui. Eu falei, o que foi? Eu estou com uma paciente aqui que precisa fazer uma neurocirurgia. E eu não consigo. Eu tenho que mandar ela para Itaperuna. E eu levei a paciente para Itaperuna 10 horas numa ambulância. Ora, eu podia resolver aqui. O hospital que está aqui é ótimo, bonito, bem arrumado, mas funciona com um terço da capacidade. Sim. Na Covid não funcionou porque ajudou muita gente do estado todo. Sim. Mas agora que a Covid baixou, tem que mostrar o perfil. Não é para fazer aquilo que faz dentro de Volta Redonda. Que faz bem dentro de Volta Redonda faz. Que faz bem em Barra Mansa, dentro de Barra Mansa faz. Um dia falaram assim, vamos botar aqui ginecologia, obstetrícia. Eu falei, não faça isso. Como é que o prefeito de Resende vai trazer a parturiente de Resende para ganhar neném aqui? Lá ganha na Dutra. O projeto dali. Lá isso faz, isso é coisa mais simples. Exatamente. Agora, precisa inventar a roda, né? não precisa fazer. Então, aqui é para fazer coisas complexas, alta complexidade, e tem condição de fazer para livrar as pessoas de ter que viajar tanto e resolver o problema aqui. Entendeu? Então, isso um deputado federal, junto com um deputado estadual aqui, porque o hospital é estadual. Sim. Mas aí tem que trazer verba federal específica. Talvez você saiba, mas eu propus lá no Congresso Nacional que a gente transformasse essa nossa região em região metropolitana do Sul Fluminense. O que significa isso? Não tem região metropolitana do Grande Rio? São Paulo, Curitiba, todas as capitais por aí afora. Em São Paulo tem várias regiões metropolitanas que não são ligadas à capital. É ABC ali. Então, por quê? Porque quando você transforma em região metropolitana, você facilita a legislação para aporte de recursos, para integrar a região, para facilitar a região. E eu apresentei esse projeto lá em Brasília, mas meu mandato acabou e eu não pude dar sequência, mas eu tenho expectativa de que a gente possa apresentar, de novo, reapresentar um projeto, transformar essa região. Criar aqui uma legislação que facilite os recursos federais e estaduais na região metropolitana. Então, é interessante você falar nisso, porque isso também auxiliaria na vinda de mais empresas, emprego e renda para cá? Seria isso? Sim. Pois é, porque isso facilita o trânsito, porque você não é visto como um município, como uma região. O que é importante para a região? Às vezes uma coisa é importante para o município, mas tem coisas que são regionais. Sim. Se você fortalece a região, se você fortalece o todo, você fortalece o particular. É isso que a gente precisa, entendeu? Por exemplo, nós temos aqui o segundo maior polo metal mecânico automobilístico do país, com a vinda das empresas. Há uma proposta de se transformar ele no primeiro polo, no primeiro do Brasil, trazendo fornecedores e fornecedores de fornecedores para essas indústrias automobilísticas, que não tem que ficar necessariamente em Resende nem em Porto Real, pode ficar na região toda. Porque tem fornecedor desse polo automobilístico que está em São Paulo, que está em Curitiba, que está na Argentina. Podiam estar aqui na nossa região. Entendeu? Pode gerar, segundo os estudos, pode gerar cerca de 45 mil novos empregos aqui para a região toda, para toda a região. Hoje em dia tem uns 5, 6 anos, sai todo dia de manhã daqui para Porto Real. Isso é importante, entendeu? Para a gente poder fazer isso funcionar. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Se eu tenho uma região metropolitana, ela é vista como região, fortalecimento regional. Isso pode trazer mais recursos, facilitar os empréstimos para se fazer essas coisas todas, facilitar a vida do governador para poder aportar recurso regional. Isso é fantástico. Isso que eu falo, porque até para você mandar o dinheiro para a região é mais fácil você mandar para, né? Você visualiza de uma outra forma, enquanto gestor público, né? Sim. Vendo de uma forma assim, como médico também, você está tratando a causa setorial ali para salvar o corpo, né? Porque a cidade como um todo, né? Então, falando isso, é verdade, você resolveu um problema ali setorial, você ajuda a comunidade como um todo, né? Sim. Isso melhora. Então, até os consórcios de
saúde, de ambientais e tudo. Principalmente também acho que pelo poder público também, né? Que isso automaticamente acaba caindo no imposto, né? Porque se você tem que buscar o material de fora, automaticamente você reduzindo a logística. Sim, isso, automaticamente. Por isso o empresário quer. Né? Ele quer trazer uma peça para fazer um automóvel aqui lá da Argentina, olha quanto que encarece. Se ela foi feita aqui. Exatamente. Né? Além de gerar mais emprego, né? é uma economia. Sim, uma economia. Eu acho que isso é fundamental. Agora, o outro lado é a educação. Precisa investir mais, né? Em educação profissionalizante, preparar a região. Sim, por exemplo, eu trouxe, quando eu era deputado, nós trouxemos a FATEC, não eu sozinho, eu ajudei a trazer a FATEC para Volta Redonda e Barra do Piraí. Para ensino profissionalizante, eu acho que isso é fundamental, né? Incentivar. Nós temos um Instituto Federal aqui muito bom, muito bom. Quer dizer, temos que ampliar essa rede para preparar as pessoas para os empregos que eventualmente venham ser colocados aqui. Então, as coisas funcionam junto, né? Tem que ter uma sinergia nesse processo todo. E eu falo isso porque eu tive umas brigas, assim, umas discussões com alguns políticos da região que diziam o seguinte: olha, se não vier para a minha cidade, eu não quero que vá para lugar nenhum a Peugeot. Como é que pode, né? Quer dizer, tem uma história da Peugeot. A Peugeot, quando veio para cá, eu reuni os prefeitos da região para poder pedir. E nós fizemos uma carta em francês, porque a Peugeot é francesa, né? Dizendo o seguinte aqui: nós, prefeitos da região, nos colocamos à disposição de que a Peugeot procure na logística dela qual é o melhor local que nós estamos dispostos a apoiar com aquilo que ela pedir, na educação, na saúde, para que ela venha para cá para gerar emprego aqui. Isso foi fundamental. Eu que puxei essa discussão, eu que puxei essa carta para trazer a Peugeot para cá. Alguns diziam assim: não, eu quero só na minha cidade. Por exemplo, aqui em Volta Redonda teve alguém que disse isso para mim. Eu disse: olha, rapaz, deixa eu te falar o seguinte. Ele falou para mim o seguinte: olha, se não vier para a minha cidade, pode ir para a Bahia. Eu falei: você está louco, cara. Porque na Bahia ninguém de Volta Redonda vai trabalhar todo dia. Agora em Porto Real vai. Se viu para Piraí vai. Então, é a nossa. Por isso que essa visão regional, de crescimento regional, é fundamental. Por isso que é importante ter deputado daqui da região, que conhece a região, que tem experiência, né? Tem experiência, já fez, tem coragem de enfrentar, porque conhecem isso aqui. Isso, da vez passada, ficou meio bambo na população e botaram muito voto para fora. E aí o pessoal de fora levou o dinheiro para fora, não trouxe para cá. Sim. Isso é fundamental. Eu queria falar uma coisa aqui, já que vocês estão me deixando falar tão à vontade, era a questão da alimentação. Gente, tem muita gente passando fome. Né? Sim, você viu a ONU dizer que a gente entrou no mapa da fome, tem 33 milhões de pessoas com fome no Brasil. E a inflação está pegando, e a inflação pega o quê? Pega a alimentação. E a alimentação é 60% do que o cara ganha pouco, salário mínimo. Então, ganha alimentação. Quando a inflação de alimentação sobe, arrebenta com o sujeito. Isso vai para 80%. Mas eu tenho uma preocupação muito, eu sou médico, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças, sobretudo com as crianças, com todo mundo, mas com as crianças e com a mãe das crianças, as mulheres. Porque, com todo respeito, a gente aqui é menino, mas a mãe, a mulher, é a pessoa que mais sofre com os filhos. Não estou dizendo que o homem não sofra, mas não tenha dúvida, a gente tem que valorizar muito a mulher, porque ela leva. Quando o marido some, eu vou falar uma situação lá do padre Josimo, eu fui numa casa, lá naqueles idos, né? E encontrei uma mulher sofrida, com uns 3 ou 4 filhos pequenininhos, pequenos, e eu fui conversar com ela, para atendê-la, ia conversar, ela falou: pois é, meu marido tem 4 meses, 5 meses, sei lá, que perdeu o emprego e foi para São Paulo. Foi para São Paulo buscar emprego, claro, tá certo, não tinha mais aqui, foi. E aí? Ele não voltou? Não, ele não conseguiu voltar, mas agora eu já sei. Ele foi para São Paulo, naquela situação toda, foi lá, arrumou outra mulher, uma pessoa de filho lá, largou daqui, largou a mulher com o filho aqui, cara. Quer dizer, falta de ser. Estou falando isso, não é por causa, não, é porque o homem é um pouco assim mesmo, tá? Na maioria, na média. Estou falando todo mundo não. Mas tem
tem uma parcela de homem que é menos sensível. E fica nos ombros quem? Da mulher. A responsabilidade de Da criar os mulher. filhos ali. Exatamente. A gente vê muito aborto paterno, isso é um tipo de aborto Sim, paterno. é claro. Aborto de filho vivo. É. Bom, mas eu estou dizendo o seguinte, nesse momento, a escola pública tem que ser muito valorizada. E qual a minha proposta? E eu não estou inventando não, eu já vi isso, tem cidades que faz, mas eu quero que seja nacional. Eu quero propor a escola 360 ou 365. O que significa isso? E eu estou falando de alimentação. Criança que não é alimentada, ela tem problemas sérios de aprendizagem e vai levar isso para a vida toda. É que a escola tem que ter o compromisso de alimentar as crianças todos os dias, inclusive nas férias, final de semana, as crianças que precisam. Então vai fazer um cadastramento, vai levantar na comunidade quem é que... Porque tem gente que não come, tem criança que só come quando vai na escola. Tem criança que vai um dia sim, dia não. Então, uma nação como essa, que é a maior produtora de alimentos do mundo, não sei o que lá, não pode deixar as suas crianças sem alimentação. E a escola já tem estrutura para alimentar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, ela vai alimentar sábado, domingo, feriado, de férias, para não passar fome. Eu chamar esse projeto Escola 360 ou 365 dias da semana. Talvez o Natal a pessoa não queira ir, mas pelo menos 360 dias de alimentação, obrigatoriamente. O governo federal já manda para os outros dias, vai mandar um pouco mais, se isso é prioridade, é justiça social. Isso tem que ser prioridade. Eu quero, assim que chegar no Congresso Nacional, preparar um projeto de lei, se Deus permitir que eu seja eleito, para colocar, aprovar e ver se a gente garante todas as crianças vulneráveis que têm necessidade no Brasil inteiro terão garantida a sua alimentação. Eu acho que isso vai ser muito legal. Interessante. E espero que isso realmente você consiga levar esse projeto aí, que nossa cidade seja beneficiada também com esse projeto. Todas no Brasil tem que ser. Que vai ser bastante interessante. Nós falamos sobre saúde, falamos sobre educação também. Vamos falar um pouquinho sobre segurança para a gente não estourar muito o nosso tempo aqui também, né? Sim. Sobre segurança, a gente viu que Volta Redonda, e não só Volta Redonda, né, mas a gente fala do estado do Rio também como um todo, né, todas as cidades aí passam por um período complicado sobre a segurança também, né? Então a gente vê a política pública tentando ajudar os moradores de uma certa forma, colocando mais policiamento, tentando modificar e tudo, mas eu acho que isso não é o suficiente, né? Existe alguma proposta ou que você enxerga de uma maneira diferente que consiga melhorar essa política pública de segurança para que a gente consiga avançar nessa parte, esse sentimento realmente de segurança que a gente ainda não tem em sair na rua? É verdade. Agora, segurança não é só polícia na rua. Né? Botar só polícia na rua não faz a segurança que a gente precisa ter. A segurança tem uma visão mais holística do processo. O que leva à insegurança, né? E aí, a gente precisa, claro, a polícia precisa ser bem preparada, tem que receber melhor e tem que ter bem equipada, poder trabalhar com inteligência e não com a força bruta, eventualmente, né? Porque morre muito policial também. Morre muito policial. Desnecessariamente. Se a inteligência tivesse sido usada, provavelmente isso não aconteceria. Eu tenho uma visão, porque eu trabalhei na CPI do narcotráfico. Andei o Brasil inteiro. O grande problema da violência, você pode pegar as pesquisas aí, tem muito a ver com o tráfico de drogas. Tem muito a ver com o tráfico de drogas. Que não se combate só com polícia, porque senão os Estados Unidos tinham resolvido. Exatamente. O maior aparato policial é os Estados Unidos. E é o país que mais consome a droga. Né? A droga é um negócio muito mais amplo. Comunidades abandonadas como existe no Brasil inteiro, né? E aqui também, né? E que não tem a presença do Estado, né? E eu estava falando agora das mulheres, né? Que hoje em dia tem muita mulher que acaba sendo responsável pela família. Sim, né? E aí ela não tem os recursos necessários. O filho passando fome. Isso vai explodir de alguma forma. E aí pega lá o tráfico, porque tem gente que compra
droga e usa droga, e gente do andar de cima, e gente do andar de cima que ganha muito dinheiro com a droga, o pessoal fica dizendo, mas que lá tem lá uma boca de fumo. Tem mesmo. E tem que combater. Mas tem gente que não vai na boca de fumo, que ganha muito dinheiro com a droga, entendeu? E que financia a boca de fumo. Sim. Porque eles, sabe, você vê as grandes reportagens, os caras, do dia passou no Fantástico, o cara, não sei quantos anos, não sei quantas toneladas, o cara vive no iate, não sei aonde, ele não bota a mão na droga. Quem bota a mão no pino é os meninos, né? Que morrem, matam e tal, que tem que ter uma ação. Mas nessa ação é preciso garantir que essas comunidades não sejam presas desses grupos, porque se o governo não vai lá, não dá escola, ele não tem comida para o filho, não tem nada, Acaba refém. O Estado só chega lá para matar ou para prender. Exatamente. Quer dizer, expõe a comunidade, expõe o policial. Sim. Que ganha mal. Quer dizer, cadê as câmeras que iam botar nos policiais que falaram para poder? Em São Paulo diminuiu um pouco da letalidade policial. Sim. Nas comunidades, porque eles são vigiados também, eles sabem que estão sendo monitorados. Não é? Agora, se isso não existe, se a ação preventiva na educação, tem lugar que não tem saneamento básico, o esgoto é jogado dentro da casa das pessoas. Exatamente. Você faz, o cara está num barraco, dentro quase de uma fossa. Quer dizer, não há a presença do Estado efetivamente para dar uma qualidade de vida para essas pessoas. E aí, é claro, isso é um discurso solto, não é discurso solto. Isso é um processo longo, né? Por que vai aumentando as favelas, e o cara que tem um pouco mais de recurso vai botando grade, entendeu? Todo mundo sofre, cara, e tem que atacar a raiz do problema. Sim. A desigualdade social no Brasil é muito grande, a desigualdade econômica no Brasil é muito grande. 1% ganha quase 50% da riqueza do Brasil. Exatamente. Fica na mão dos caras, elas são acumuladores. Então, políticas públicas que distribuam melhor a riqueza do país precisam ser feitas. Tem que se discutir isso no Congresso, não. Lá é o lugar para discutir isso aí. Para a gente diminuir a desigualdade social, desigualdade econômica, há investimento em educação, em saneamento básico das pessoas. Tem que dar dignidade para as pessoas. E claro, tem que ter polícia, sim. Polícia preparada, armada, porque vai ter sempre aqueles que são, apesar de tudo, vão fazer bobagem. Exatamente. Não é? Contra aquilo ali. Exatamente. Tem que ter. Agora, até o próprio policial tem que ser preservado. Expõe os rapazes que são polícias aí, eventualmente, sem formação, e o cara fica com raiva do outro, entendeu? Sim. O ódio leva ao ódio e a esse morticínio. Os bandidos matando direto e a polícia matando e não resolve o problema. Exatamente. Então, para a gente finalizar, deixa aqui a sua mensagem para os seus eleitores e para todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo aí. Então, eu acho que a primeira coisa, e eu não acredito na violência, nem acredito no ódio. O ódio não resolve, a sociedade mais justa não pode ser movida pelo ódio. Não pode ser movida. A gente está vendo muito ódio nas redes sociais. E nem pelo medo. Nem ódio, nem medo. É preciso de paz. A cultura é preciso ser de paz. É preciso respeitar. Eu sou cristocêntrico. Né? Eu aprendi com Jesus que a gente precisa amar. Amar não é o que a gente fala. O amor é o que o amor faz. E o que o amor suporta. A gente é diferente, um é Flamengo, outro é Vasco, tem que saber suportar as pessoas. As pessoas têm o direito de ser diferente, de religião diferente, de time diferente, de cor diferente, de tamanho diferente. É respeitar as pessoas. Não é? Então, só assim a gente vive numa sociedade plural, como é o Brasil, né? A gente tem tudo gente aqui, a gente vem de gente de todo mundo, de pensamentos diferentes, tá bom. Vamos respeitar as pessoas. A gente constrói quando a gente ama as pessoas, apesar de não concordar com as pessoas. Ela tem direito à vida, ela tem direito a pensar diferente. Mas tem muita coisa que a gente pensa em comum. O respeito, porque a sociedade não pode ser uma sociedade sem absolutos. Né? A verdade é verdade, a mentira é mentira, o respeito é respeito.
Senão a gente não tem meio termo. Tem coisas que não tem meio termo, né? Então, eu acho que a mensagem é de paz. A gente vai sair num sufoco, tá? Um sufoco, tá? Tem a guerra, que piorou as questões todas, mas a gente tem que olhar para dentro da gente. O que eu estou fazendo para contribuir para a paz? Pelo respeito pelo outro, pelo diferente, não é? O Brasil não vai sair disso no soco, no sopapo, no ódio. É na paz, no amor, com certeza. Com dignidade, com coragem. Eu acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Se a gente pegar essa linha de olho por olho, dente por dente, a gente vai sair cego e desdentado, né? Com certeza, exatamente. Então é assim que funciona. Aliás, Jesus disse pra gente que a gente precisa não só amar os amigos, cumprimentar os amigos, mas os inimigos. Para a gente poder ter paz com todos, com todos. Você não concorda, mas você tem paz. Você não quer matar o cara porque o cara vai votar no presidente A ou no presidente B. Então tem que ter ódio. Ódio na família, ódio por aquilo. Isso não constrói. O ódio não constrói, só destrói. Ele falou o seguinte: amar o próximo, né, como assim mesmo. Não? Exatamente. Não é porque o outro é Flamengo, o Vasco, né? Exatamente. Eu posso não concordar, mas eu sou obrigado a respeitar como pessoa aí. É isso aí. Nosso muito obrigado de verdade, prefeito. Obrigado de verdade por você ter vindo aí conversar com a gente, bater esse papo super agradável. O senhor é muito educado, por isso que a gente deixou você bem à vontade para falar de TV um pouco, né, nessa conversa, porque é bom ouvir o que você tem para dizer para a gente, com toda a sua experiência. Obrigado. Agradeço também mais uma vez a presença aí de você, da sua equipe aqui junto com a gente aqui. Então foi um prazer, desejamos sucesso para você na sua campanha e torço para que todos os seus projetos que estão em pauta aí, que consigam ser realmente ser levado a quem precisa ser levado, ser ouvido a quem precisa ser ouvido e aprovado por quem precisa ser aprovado. Obrigado. Muito obrigado, desejo sucesso e fica aqui o nosso abraço aí a todos os nossos ouvintes aí da equipe do Pasquim. Tá joia? Beijo, gente! Valeu, gente. Até a próxima. Fique com Deus. Tchauzão, gente. Valeu.